Daê, sejam bem-vindos a mais um Arena Filmes. Hoje a gente está aqui para conversar sobre It, a Coisa, o filme que é baseado na obra de Stephen King e que estreia essa semana aqui no Brasil. E nós do Arena Nerd já assistimos, mas e aí? O filme é bom? Como eu falei, esse filme é baseado na obra do Stephen King, que já ganhou um filme na década de 90, que conta a história de uma cidade, pequena cidade nos Estados Unidos, que está sendo assombrada pelo palhaço Pennywise, um palhaço que tem feito crianças sumirem, crianças desaparecerem. Até então na cidade ninguém sabe, né, que é realmente esse palhaço, essa coisa que está fazendo as crianças sumirem, mas um grupo de outras crianças, 7 crianças mais precisamente, começam a investigar, né? Um deles teve um irmão que desapareceu e ele começa a fazer algumas pesquisas e mais a fundo, porque ele acredita que na verdade o irmão dele seja vivo e não morto, né? Como todo mundo na cidade diz que ele tá. Quanto mais ele vai se aprofundando, mais coisas estranhas ele vai descobrindo. E ao lado desses seus amigos, eles vão investigar e vão atrás para tentar achar esse irmão dele. E com isso eles acabam descobrindo, né, conhecendo o palhaço Pennywise. Mas e aí, Ômega? O filme é bom? Sim, o filme é muito bom. Eu diria que ele é, se não o melhor, um dos melhores filmes de terror feito ultimamente. E quando eu digo que ele é um dos melhores filmes de terror, não necessariamente que ele é o mais assustador, não é o que te faz passar mais medo, o que te dá mais sustos, mas ele é o melhor filme produzido. Ele tem um roteiro muito bacana, porque o filme tem cerca de 2 horas, e a primeira hora do filme é basicamente focada em desenvolver os personagens, né? Todo esse grupo das 7 crianças, mostrar que cada um tem o seu medo, cada um tem a sua história, cada um tem os seus traumas. Lógico, em paralelo, né? Vai trazendo essa história do It e vai mostrando como o It vai trabalhando com cada um desses medos, com cada particularidade de cada criança. E com isso vai criando um clima de tensão, você vai, né, se fechando, você vai se encolhendo, ficando mais tenso, e tem cenas bizarras, cenas estranhas desde o começo, e na segunda parte do filme é aí que fica mais bizarro, mais estranho e mais tenso realmente o filme, porque daí já é focado na história das 7 crianças com o palhaço. E o filme também é bom, como eu falo, ele é bem desenvolvido, o roteiro, os personagens são bem desenvolvidos, porque as crianças, elas estão procurando algo, elas sabem que estão lidando com algo diferente, mas elas não deixam de ser crianças, porque a todo momento tem uma briguinha entre um e outro, uma briguinha assim, aquela brincadeira, na verdade, um provocando o outro. Aí um amigo chega e pergunta: é aqui que você guarda os anticoncepcionais, né? Ele fala assim: é aqui que eu guardo os anticoncepcionais da tua mãe. Aquela provocação de criança, aquela brincadeira bem típica dos anos 80. O filme se passa no final da década de 80 ali nos Estados Unidos. Então ele vai traçando esse paralelo, né? Essa tensão, essa história bizarra, estranha, com coisas estranhas acontecendo, e ao mesmo tempo ele traz essa inocência das crianças, essa diversão das crianças. Por isso que eu falo que o filme talvez seja o melhor ou um dos melhores filmes de terror, e também que eu digo assim, esses mais mainstream, né? Porque a gente sabe que tem uns filmes aí de terror que às vezes não é tão divulgado, mas que é assustador também, né? Então eu falo que ele é um dos melhores filmes, pelo menos de ultimamente, de terror, nesse sentido, na produção. Talvez você não se assuste tanto, porque como o filme ele tem uma cara de anos 80, assim como Stranger Things, por exemplo, né, que ele tenta trazer aquelas inspirações dos anos 80 e tenta trazer a cara de um filme dos anos 80, parece que ele foi produzido realmente nessa década, então ele é recheado de clichês de filmes que a gente estava acostumado a ver naquela época. Então às vezes você não se assusta tanto, não se surpreende tanto, porque quando eles começam a trazer atenção, a música vai levantando, né, vai ficando mais alta, vai te botando no clima ali. Se você sacar um pouco, você não vai levar o susto, você não vai se surpreender tanto, porque você já espera que aquilo vai acontecer. Eles exageram um pouco, né, nessas cenas, porque ali desde o começo, né, o irmão mais velho, que o irmão mais novo sumiu, né? Então o irmão mais velho, ele vai chegar lá num quarto, ele ouve sei lá, um barulho, alguma coisa, ele vai pro quarto, então a música já vai aumentando, você já vai
criando aquela expectativa de tomar um susto e às vezes não tem nada. Então eles exageram disso, é toda hora acontecendo coisas assim para você ficar esperando aquele susto que vem na tela e às vezes não vem. De uma maneira geral, quando vem esse susto, ele não é tão gratuito, não é uma coisa que é só para você se assustar com esse clima, né? Ele realmente é algo pertinente para a história. E os dois pontos fortes para mim no filme é o It, o palhaço ficou muito legal, a bizarrice dele, né? As coisas que ele vai fazendo durante o filme. Já tem uma cena logo no começo que você não bota fé que eles vão fazer aquilo e eles fazem. Aí toda vez que o palhaço vai aparecendo e como ele vai aparecendo também, com os efeitos especiais bem feitos, para mim o palhaço ficou muito bem feito. E o outro ponto, como eu falei já antes, é o desenvolvimento dos personagens, porque como eu disse lá que ele vai trabalhando, né, a personalidade de cada um, o trauma de cada um, a violência doméstica, o abuso, o bullying na escola, o racismo. E o filme trazer isso e saber usar os medos das crianças transparecer no palhaço é muito legal. Isso ficou muito bem feito porque você cria uma empatia com cada um dos 7 personagens, seja o principal, seja o mais coadjuvante ali. Normalmente a gente vê, eu falei, né, esse filme é cheio de clichês, a gente vê sempre um grupo de crianças e tem 1 ou 2 adultos que estão juntos ali e que acabam, no primeiro momento, não acreditando nas crianças, mas depois acredita e ajuda elas de alguma forma. E esse filme não tem isso, são as crianças trabalhando sozinhas, o que deixa tudo muito mais vulnerável, sabe? Porque você sabe que não vai ter um adulto que vai chegar com uma arma e vai atirar no palhaço, vai resolver o problema. São as crianças mesmo que têm que resolver o problema, superar o medo de cada um, enfrentar o que tiver que enfrentar pela frente para poder sobreviver. E uma coisa que eu achei interessante nesse filme, que ganhou um destaque visualmente, além dos efeitos especiais que eu falei que ficaram bem encaixados ali, foi a fotografia. Eles trabalharam bem com o Dutch, sabe? Quando eles tiram o horizonte da tela. Isso era bastante usado, por exemplo, lá naquele seriado do Batman, né? Que quando eles estavam lá com os vilões aparecendo, eles viravam a câmera, né? Então era uma característica para mostrar que os vilões estavam na cena. E eles usam isso mais ou menos, né, nesse filme, não só quando os vilões, mas principalmente quando as crianças estão tensas, estão com medo de alguma coisa, sempre a câmera perde o horizonte ali, fica de lado. Às vezes tem até uma brincadeira ali que uma das crianças tem medo de um quadro ali, então quando ela entra, o quadro tá torto. Aí ela vai alinhar o quadro, só que daí eles mostram a câmera como se tivesse com a visão do quadro desalinhado e a criança pega e alinha e fica tranquilo. Então quando ela recupera o horizonte ali, eles alinham de volta, a criança se sente mais segura. E em outras situações também eles vão brincando, inclusive com o enquadramento que começa, né, de um ângulo, aí conforme vai passando eles vão virando e a hora que você acha que vai ficar ok, ele passa do ponto e começa de volta a ficar torto, só que agora para o outro lado, então a tensão é criada novamente. Então isso é bem bacana, até, né, o enquadramento faz você ter esse sentimento de tensão no filme. Enfim, como eu falei, It é um filme muito bom, que tem uma proposta bem clara de ser este filme dos anos 80, de resgatar isso, e ele faz isso muito bem feito. Se você já assistiu esse filme, diz aí nos comentários o que você achou. Você gostou? Você se assustou? Não se assustou? Você se divertiu com as piadas, com as brincadeiras também? Você concorda com isso que eu falei ou não? E se você ainda não assistiu, vá lá, assista, depois volte aqui e deixa aí os seus comentários. Eu fico por aqui e volto a qualquer momento com mais um Arena Filmes. Valeu!